Olá pessoal, eu sou Renato Silveira, editor do site Cinematório, e essa é uma edição especial do nosso podcast. Habitualmente no Cinematório Café, eu e a Raquel discutimos filmes recém-lançados nos cinemas ou no streaming, mas dessa vez a pauta é diferente. Nós dois participamos de um bate-papo realizado pelo MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, aqui em Belo Horizonte, no último dia 2 de agosto. E topamos o desafio de falar sobre minerais que roubam a cena nos filmes. Como assim, né? Minerais? É isso mesmo. Mas esse assunto não é tão estranho assim não, viu? Você certamente observou que em vários filmes alguns minerais são parte importante da trama. Eu vou citar alguns exemplos. A Kryptonita nos filmes do Superman, o Adamantium nas garras do Wolverine, e tem também as joias do infinito aí nos Vingadores. Isso para citar apenas os super-heróis e os minerais inventados para esses personagens. Tem minerais da vida real em muitos filmes de aventura, mistério, espionagem e até musicais. É sobre isso que a gente conversou lá no museu, que abriga um importante acervo sobre mineração e metalurgia, duas das principais atividades econômicas aqui do nosso estado, Minas Gerais. Quem nos ajudou nessa tarefa foi um senhor especialista, Daniel Atencio, professor do Instituto de Geociências da USP, Universidade de São Paulo. Ele veio a BH para participar do bate-papo com a gente e explicou a origem de vários dos minerais que inspiraram as mais variadas histórias filmadas dos primórdios do cinema até os dias atuais. O debate foi dividido em dois momentos. Primeiro, falamos sobre minerais de verdade que aparecem em diversos filmes. Depois, o foco ficou nos minerais fictícios, inventados principalmente para a ficção científica. Eu e a Raquel falamos dos filmes, o Daniel falou dos minerais. No caso dos fictícios, ele explicou de quais minerais reais eles mais se aproximam. E assim tivemos uma conversa que foi muito gostosa, que uniu arte e ciência, levando aprendizado e cultura para todo mundo que esteve presente lá no MM Gerdau conosco. Agora você também vai poder ouvir esse bate-papo divertido e educativo. Somente um aviso: a captação do áudio foi feita no local em que o evento aconteceu, que é um espaço mais aberto. Então há um efeito de eco nas nossas vozes que vem das caixas de som. Não se preocupe, dá para ouvir e entender tudo perfeitamente. Eu só faço mesmo essa observação porque você provavelmente está acostumado a nos escutar aqui no podcast e o áudio agora vai estar um pouco diferente. O ideal, na verdade, é que você escute esse programa, se possível, em alto-falantes. Assim você vai praticamente se sentir lá no museu com a gente. Mas no fone de ouvido vai ficar legal também. Esperamos que você goste. Olá, boa noite. Bem-vindos ao Museu das Minas do Metal. Obrigado pela presença de vocês. Hoje é com muita alegria que a gente está abrindo a programação cultural de agosto, trazendo um pouquinho do cinema, né, para o museu, com esse programa novo. É uma parceria que a gente está iniciando com o Cinematório, e a ideia é que a gente possa trazer bate-papos aqui, sempre trazendo a temática do museu e para a gente fazer umas conversas interessantes, como a de hoje, por exemplo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Agradeço também a toda a equipe do MM Gerdau, Luciana, pelo convite, o pessoal da cafeteria também, né, pela recepção. E, claro, a presença aqui do Daniel, que veio lá de São Paulo para bater esse papo com a gente. Né? Será a voz da ciência aqui no nosso bate-papo. Né? A gente nunca teve esse desafio de falar de um tema tão diferente, né? Nos nossos podcasts a gente geralmente fala sobre lançamentos, né? Filmes que estão em cartaz,
geralmente com uma proposta mais de fazer análise de filmes. Aqui a gente vai fazer um bate-papo mais informal mesmo, mais descontraído, trazendo aqui alguns filmes, né, que a gente selecionou e que tem a presença de minerais, alguns que não são propriamente minerais. O Daniel está aqui justamente para poder mostrar para a gente o que é e o que não é mineral, né, tirar essas dúvidas também. E a gente vai fazer esse bate-papo em 2 momentos, né? No primeiro, filmes que têm minerais da vida real, e depois minerais fictícios, né? Minerais que foram inventados para os filmes. E como o nome do nosso debate indica, são minerais que roubam a cena, né? Acabam virando personagens desses filmes também. Por exemplo, a Kryptonita, né, do Superman, que todo mundo conhece. Então ela acaba sendo tão famosa quanto o Superman, né? Tem uns filmes aqui, ali a gente já tem a primeira imagem da Marilyn, né, no filme Os Homens Preferem as Loiras, que tem uma música que fala de diamante, né, e tudo mais. Então a proposta é que a gente vai trazendo os filmes e o Daniel vai falar sobre as propriedades desses minerais, né, o que eles representam, de onde eles vêm, né? Se nos filmes a gente pode debater um pouquinho se está bem retratado, né? Se é simplesmente um adorno, né? Como ali no caso, né? Uma joia. Enfim, a gente vai levando aqui a conversa de uma forma mais light, né, Raquel? Com certeza. E fica o convite para vocês escutarem também os outros podcasts, né? As nossas análises de filme, que além de lançamentos, né? A gente também faz análise de filmes que são importantes da história do cinema e de filmografias também. Então eu queria agradecer a presença de vocês e sintam-se à vontade para interagir com a gente também, perguntar, comentar e etc. Isso. Bom, Daniel, quer falar um pouquinho, uma introduçãozinha? Falar boa noite, Raquel, boa noite, Renato, boa noite todo mundo, obrigado por terem vindo e obrigado pelo convite para participar desse bate-papo. Massa. Bom, Daniel, então, para começo de conversa, fala pra gente o que é um mineral, de onde vêm os minerais. Muito bem. Quando a gente pensa em mineral, a gente se lembra desses mais famosos, o diamante, o ouro, que ele atraem muito as pessoas pelo seu brilho, pelas suas propriedades, mas às vezes a gente se esquece dos minerais mais comuns, que os minerais estão em todo lugar na vida da gente. Olha, vocês estão pisando aí nesse momento em quartzo, feldspato, biotita, são todos minerais, né? Eles estão todos fazendo parte da vida da gente. Todas as rochas, materiais de construção, são todos feitos de minerais. Rocha é uma associação de minerais. A casa da gente é toda feita a partir de minerais. O carro da gente, os metais que estão lá foram tirados também de minerais. Quando a gente vai para a praia, a gente fica deitado no quartzo, né? O mineral mais comum de todos. Minerais também têm muita utilidade, que às vezes a gente nem imagina. O sal de cozinha que a gente come todo dia, o mineral também, né? Muitos remédios são feitos de minerais, complementos alimentares e assim por diante. Apatita, fluorita, são usados, pasta de dente, né? Creme dental, usa fluorita. Muitos remédios são feitos com argilominerais e assim vai. Então, mineral é uma coisa... O que é o mineral? Mineral é uma substância química, igual a gente pode fazer também, laboratórios, indústrias fazem, mas só que o mineral ele é feito pela natureza, feito pela geologia, ambiente geológico, ambiente de formação de rocha ou de alteração de rocha, modificação de rocha. E cada mineral tem uma composição química, é composto por um ou mais elementos químicos. Diamante, por exemplo, é composto basicamente por carbono. Aparece algum nitrogênio, algum outro elemento químico. Outros minerais são compostos por vários elementos químicos. E esses elementos químicos dos minerais, eles estão organizados, eles não estão jogados aleatoriamente, mas eles estão ligados quimicamente num ordenamento, formando uma estrutura tridimensional e estrutura cristalina, que aí às vezes vai refletir em faces de cristais de quartzo que estão aqui atrás da gente, grandes, essas faces planas. Isso não é por um milagre, é por causa do arranjo interno dos elementos químicos
na estrutura. E os minerais adquirem suas propriedades tanto pelos elementos químicos que possuem, quanto pela sua estrutura. E eles têm uma importância muito grande, que a gente vai conversando aqui durante a conversa, para não ficar falando aqui sozinho uma hora. Então a gente pode concluir que todos os filmes têm minerais, tudo, né? Em tudo que está acontecendo no filme, né? E aqui a gente vai trazer minerais que acabam se destacando, né? Além dos que já são das coisas do dia a dia, das coisas que compõem o cenário, que compõem a história mesmo, assim. Eu diria, inclusive, que a própria composição do filme, né? O filme, a película, também tem mineral ali, né? Claro. Sal de prata, né? Sim. A composição Exatamente. é a essência, né? Os minerais estão em tudo, né? No Sim. cinema não é diferente. Nesses microfones, nesse gravador. Legal. Está em tudo. Tudo. Bom, a gente vai falar então primeiro sobre os minerais reais, que são aparecem nos filmes. Primeiro a gente separou um grupinho de filmes que tem diamante, né, Raquel? Sim. A gente vai falar separou. primeiro do diamante porque é o mais famoso, né? O mais cobiçado, talvez. E nos filmes é o que aparece com mais frequência também, né? Então, a maior quantidade de filmes que a gente achou que tem algum tipo de pedra preciosa, de mineral, enfim, é o diamante, né? Filmes clássicos, inclusive. Isso, filmes clássicos e principalmente filmes que falam de espionagem, que falam de roubos, né? Porque tem todo esse imaginário, né, do diamante, de poder usar um diamante. Eu, por exemplo, nunca vi um de perto, assim. E eu gostaria bastante de ver, assim, a imagem dele mesmo, porque nos filmes sempre mostram com uma coisa, né, que tem um brilho muito especial, assim. Então, os filmes que a gente escolheu aqui para falar de diamante é 007, Os Diamantes São Eternos, Os Homens Preferem as Loiras. Que é esse que está aqui no telão, né? A Mary. É um musical, né? Um filme musical, e tem essa sequência famosa, que tem a música Diamonds Are the Girl's Best Friend. Os diamantes são os melhores amigos de uma garota, né? Sim. E aí essa cena é icônica, né? Toda a estética dela, inclusive pra moda, assim, ela foi muito copiada e tudo mais. As Minas do Rei Salomão, 8 Mulheres no Segredo, que é um filme recente. Tem uma imagem aqui também, que é o colar, né? Que é o motivo do roubo, né? Que é planejado ali pelas personagens. Porque elas vão fazer esse roubo no baile do Met, no baile de gala do Met. E aí, o objeto cobiçado é esse colar que uma das convidadas, que é uma atriz de Hollywood, uma celebridade, vai usar no tapete vermelho. Esse não é um filme clássico, ele é recente, né? Estreou nos cinemas tem pouco tempo, mas pertence a uma franquia que vem do cinema clássico, né? Que é 11 Homens no Segredo. Sim. E aí eles fizeram essa nova versão, porque é toda de um elenco feminino, né? Até então, todo o grupo era de ladrões homens. E aí, em 8 Mulheres no Segredo, eles inovaram trazendo ladras mulheres. E aí tem os subtipos de diamante. Mas antes da gente ir para esses subtipos, né? Só falando um pouquinho desse, que é o diamante clássico. Né? Em todos esses filmes, eles são motivo de roubo, né? Ou de algum mistério, algum sequestro, enfim. Ele é cobiçado. Cobiçado, né? E é meio que um objeto proibido, assim, né? E a pessoa quer ter acesso a ele. Muito valioso, né? E tem, Daniel, agora eu quero que você fale um pouquinho sobre o diamante, especificamente, porque quando a gente ouve falar nos filmes, nos livros, né? Na cultura pop, né? Quando falam diamante, é sempre aquela pedra que é a mais dura do mundo, a mais indestrutível e que tem esse valor absurdo, né? Pela raridade e tudo. É isso mesmo? Bom, por que um mineral atrai uma pessoa? Por que uma pessoa quer ter uma joia de um determinado mineral? As pessoas pensam assim, bom, essa pedra é muito bonita,
a beleza, né, antes de tudo. Depois, pelo seu brilho, como ela reflete a luz, como é a reflexão da luz pelo mineral. E o diamante, nesse caso, ele reflete muito a luz. Você olha para um diamante, você quase não consegue ver o interior dele, você não consegue ver muito em profundidade, porque ele reflete muito a luz bate e volta. Isso atrai muitas pessoas. Depois, outra coisa que atrai muito as pessoas também é a transparência, a cor. Bom, existem diamantes de várias cores, né? Mas o mais comum é o incolor, sem cor. E isso dá resistência também. Resistência, mas não resistência de você bater nele e quebrar. Dureza de um mineral não é a resistência ao choque, é a resistência ao risco. Você não consegue riscar um diamante, porque ele tem uma dureza, isso, né, resistência ao risco, muito alta. Mas você consegue quebrar facilmente. Peguem os diamantes de vocês, peguem um martelo, vocês conseguem quebrar muito facilmente. Eles têm resistência ao risco, mas não tem, chama-se tenacidade, né? Resistência à percussão. O diamante não tem isso. E ele atrai também pela sua raridade, ele é muito raro. Então é muito difícil achar um diamante. Não é, a pessoa não vai querer ter um anel de quartzo, porque quartzo é muito comum, a pessoa fala, isso todo mundo tem, então o preço é muito baixo. Agora diamante não, além dele ter esse brilho, essa resistência ao risco, as pessoas não querem ter um anel que risca facilmente, bate num canto, vai olhar, riscou meu anel. Não, diamante não risca, ele é muito difícil de ser riscado. Então isso que quer dizer, ele tem uma dureza muito alta, resistência só ao risco, não à percussão. Então são essas coisas que fazem com que o diamante seja muito cobiçado e tenha muito valor e atrair as pessoas. Tem um filme mineiro, né, inclusive, do Elvésio Raton, que é O Segredo dos Diamantes. Aí o diamante ele é motivo de um tesouro perdido, né, que os garotos entram numa aventura e vão à procura dele. E tem uma outra dúvida também, Daniel, porque como a gente vê o diamante num colar como esse ali, né, do filme 8 Mulheres e um Segredo, ele já está lapidado, né? Sim. E esse processo de lapidação, ele é uma coisa que também agrega um valor a essa joia? Sim, ele agrega valor. Uma pedra bruta, quando tirada da mina, ela tem a sua beleza, a beleza que mais os mineralogistas, colecionadores de minerais admiram. Mas as pessoas que querem uma joia para colocar no anel, no colar, elas querem algo que seja muito simétrico, muito perfeito, que tenha as faces muito lisas, muito bem formadas. E os minerais em geral eles não são assim. A natureza, quando faz um diamante, ela deixa as suas faces às vezes inacabadas, com buracos na forma de triângulos em geral, e as pessoas não, querem uma face perfeita, lisa, completamente lisa e totalmente simétrico, coisa que a natureza não faz. E a lapidação tem esse poder então de pegar uma pedra bruta e transformar numa pedra lapidada, que vai ficar muito mais bonita segundo o senso de estética da pessoa que vai querer aquela joia. Perde a sua originalidade, né? Não tem mais aquelas faces naturais que tinha, que um geólogo tanto aprecia, né? Aquelas faces com buracos, cavidades triangulares que falam do processo de formação do diamante, como ele foi formado ou como ele foi parcialmente corroído. Mas é para isso então que se lapida um diamante ou qualquer outra pedra preciosa. O diamante sofrendo padrões de beleza. Sim. Né? Porque tem a beleza da perfeição, né? Claro. E aí, no caso, é um padrão para ser vendido comercialmente, né? Sim. Agora tem os subtipos de diamantes, né, que a gente separou também. Diamante de sangue. Com Leonardo DiCaprio. E que eles vão procurar esse diamante, que seria uma espécie de diamante. Existe mesmo esse diamante de sangue? São variedades, são nomes comerciais que as pessoas dão para as pedras preciosas, são nomes principalmente comerciais, para dizer que existem vários tipos e cada um tem um preço diferente. Não é uma espécie nova, diferente. Às vezes muda a cor, muda a aparência um pouco. É mais ligado à coloração, então. Isso, em geral ligado à coloração. Que no caso é a pantera cor-de-rosa. A gente tem a imagem aqui também, né? Que é um diamante rosa, ali tem
Cláudia Cardinale e o David Niven, né, no filme clássico da Pantera Cor-de-Rosa. A Pantera Cor-de-Rosa a gente lembra do personagem, né, do desenho animado, mas é o nome da pedra preciosa mesmo, que no filme é roubada e o detetive, o inspetor Clouseau, vai atrás para solucionar o crime. Também é uma coloração, né, do diamante. Precisa ver se no filme era diamante de verdade, era um quartzo rosa, um vidro rosa. E a gente tem também o Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. Esse não tem imagem. Esse não tem imagem, gente. Mas é um filme brasileiro, né, com o Roberto Carlos, que lá nos anos 60, 70, enveredou para o cinema e fez uma série de filmes de aventura que são divertidíssimos. Recomendo quem nunca viu procurar, passa sempre no Canal Brasil, né? Acho que encontra na internet também. E que, né, pega essa onda, né? Igual tinha os filmes dos Beatles também, né? Roberto Carlos quis fazer algo parecido. E tem, um deles é esse, né? Diamante Cor-de-Rosa. Isso. E do diamante a gente parte para outro mineral cobiçado, que é o ouro. Isso. 007 contra Goldfinger, que me lembra muito aquela cena icônica da mulher toda dourada, né? É verdade. 007, o homem com a pistola de ouro. Que é a arma, né? Que é banhada em ouro. O Tesouro de Serra Madre. Esse é um filme clássico também com o Humphrey Bogart, que também envolve uma mineração, né? Envolve uma questão de busca pelo ouro. Em Busca do Ouro. Esse do Chaplin, né? O clássico do Chaplin, em que o ouro não é exatamente um personagem, mas está no título do filme, e envolve essa questão da mineração também, essa febre do ouro, né? O Chaplin é um dos que vai atrás ali de uma riqueza, né? Ele fazendo o clássico personagem do vagabundo. Toda uma promessa de melhora de vida, né? Tá muito ligado a ouro mesmo, assim. O Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Que é o que está na foto ali, né? A primeira imagem é daquela cena em que ele vai buscar roubar, né? Esse ídolo de ouro, e ele coloca esse saquinho ali com terra, com pedras, para não disparar a armadilha. E nesse mesmo filme tem a Arca Perdida, que é a Arca da Aliança, que é também toda coberta de ouro, toda feita de ouro. Mais algum que está aí no listinho? Ouro não, ouro a gente se encerra. Esse ouro, ele é encontrado na forma bruta, mas aqui a gente vê que nos filmes também eles estão ou na forma líquida, né? Que é objetos são banhados de ouro, e também, no caso, por exemplo, ali dessa estatueta ali, ela, né, foi também lapidada, não sei se ela é um ouro maciço, né? Ou pode ser só banhado também, né? Mas fala pra gente um pouquinho das propriedades do ouro e como que ele se constitui como mineral, né? Sim. Ouro é ao mesmo tempo o nome de um elemento químico, ouro, e ao mesmo tempo é o nome de um mineral. O mineral ouro é composto pelo elemento químico ouro. Nos filmes, às vezes, as pessoas confundem o que é um elemento químico, um mineral, uma rocha, mas o ouro ele também atrai muito a pessoa pela sua beleza, pelo seu brilho, pela sua cor e principalmente pela sua resistência à oxidação. É muito difícil oxidar o ouro. Muitos metais, ferro, por exemplo, a pessoa não faz um anel de ferro porque o ferro se oxida muito facilmente. O ouro não, o ouro vai durar para sempre. Então a pessoa pensa, vai estar sempre aquele brilho. E o ouro durante a história ele foi sempre muito valorizado, a confecção de moedas, por exemplo, né? Principalmente pela sua resistência, pela sua facilidade de maleabilidade, de construção de joias e de moedas, né, principalmente, e também como valor monetário, guardar ouro em banco. O ouro tem muita importância dessa forma, pela sua beleza, pela sua resistência e pelo seu valor monetário, padrão monetário. Também tem campeonatos, né? A medalha de ouro, a medalha que todo mundo almeja, né? Aí tem a de bronze, a de prata. E tem todo esse significado também do dourado, né? De riqueza, de nobreza, e das joias também, que são muito
são muito bonitas, assim, quando você tá usando ouro mesmo, você percebe que ele tem realmente esse brilho diferenciado. Então eu acho bem interessante também essa característica que é muito bonita mesmo aos olhos pra gente. Agora a gente vai falar das esmeraldas. Também, ali, só mostrando a foto ali, né, da Arca da Aliança do Indiana Jones, que também é toda coberta de ouro. Esmeraldas, né? Já começamos aí com o Mágico de Oz, outro filme clássico, que também tem ouro, né? A estrada ali, que leva até o Palácio do Mágico de Oz, na Cidade das Esmeraldas, né? Que é toda feita de esmeraldas. Esse caminho ele é feito de ouros. E se eu não me engano, Raquel, os sapatinhos da Dorothy são de rubi. Isso. Não é? Então é um filme rico em É minerais. um filme rico. Além do Mágico de Oz, tem também um outro filme que foi muito famoso nos anos 80, que é o Tudo por uma Esmeralda. Né? Tem a foto ali do Mel Gibson. Né? É o Michael Douglas. Obrigado pela correção. O Michael Douglas, né? Esse filme também tem uma continuação, que é A Joia do Nilo, e eles vão atrás justamente ali de uma esmeralda. E também tem o Falcão Maltês. O Falcão Maltês não tem a imagem dele aqui, mas o Falcão Maltês é porque é uma lenda, né, dessa estatueta, que ela é coberta de esmeraldas, ametistas e uma outra joia preciosa que eu estou me esquecendo aqui. E no filme acaba que é só um falcão feito todo de aço. Ele não tem essas joias, né? Esmeraldas, então, Daniel. Esmeralda é outro mineral que também atrai muitas pessoas pela sua beleza, pelo seu brilho, também pela sua resistência. Mas ele não tem o mesmo valor que o diamante, não tem uma dureza tão alta quanto o diamante, é bem elevada também. É difícil também riscar uma esmeralda. E também é rara, não tão rara quanto o diamante também. A esmeralda ela atrai também as pessoas por causa disso, pela sua beleza, pela sua cor verde. Agora posso falar uma outra coisa aqui, que as pessoas pensam que qualquer esmeralda vai servir para fazer um anel, vai ficar bonita, vai ficar transparente daquela maneira, mas não, as pedras preciosas, na maioria das vezes, elas ocorrem de forma não tão transparentes, não tão vistosas e com defeitos, com falhas, fraturas. Então não é toda esmeralda, assim como também não é todo diamante que se presta a lapidar. E a lapidação também não faz milagre com as pedras preciosas, elas já precisam ser originalmente transparentes, com cor adequada, sem fraturas. Então existem vários requisitos para que uma esmeralda ou qualquer outro mineral gema, né, mineral que serve para fazer joia, adquiram seu valor e sua atração. Nos filmes, geralmente, eles já apresentam ela assim, né? Bem transparente, sim, verde, desde o início, né? Então a gente pensa que toda esmeralda é assim. Inclusive, eles encontraram a esmeralda, né? Ela já está pronta. Tá perfeita, né? Bom, agora a gente vai falar sobre completamente diferente, que é o urânio. Que não é um mineral. Urânio é nome de um elemento químico. Existem os elementos químicos que são aqueles que estão na tabela periódica, aqueles 100 e tantos elementos químicos que estão naquela tabela periódica. Minerais são substâncias químicas cristalinas formadas por elementos químicos. Existem alguns elementos químicos que ocorrem sozinhos, minerais formados por apenas um tipo de elemento químico, como o ouro, o diamante, a grafita e mais alguns outros, mas a maioria deles são formados por vários elementos químicos. O urânio é um elemento químico muito reativo, então você não encontra na natureza. A natureza não faz um mineral que seja composto apenas por urânio, ele está sempre associado com oxigênio, fósforo, enxofre e outros elementos químicos. Ele é um elemento químico, não é um mineral. E além disso, o urânio também não servirá para fazer joia. No filme as pessoas fazem joias de urânio, além de que ele é perigoso, né? As pessoas fazem bombas atômicas. Se surgir algum filme
com essa ideia, eu vou falar, olha, meu caso... amigo Daniel falou que não pode, gente. Não pode. A imagem que a gente está vendo ali é do filme De Volta para o Futuro, né, que utiliza plutônio para poder abastecer o carro, né, a DeLorean, que faz a viagem no tempo. O plutônio seria algum tipo de mineral ou não? Também não, é um elemento transurânico, é da mesma família do urânio. Entendi. Mas ele também é tão perigoso quanto o urânio. Imagino que um carro dificilmente é um veículo. É um veículo e não só um veículo, ele é uma máquina do tempo. Ele atravessa os tempos, assim, então. Certo. Ele geralmente está fazendo viagens como uma espécie de bomba, então, né? Bem rápido, bem veloz. É curioso porque ele vai modificando o combustível ao longo dos filmes, né? Começa com o plutônio, originalmente é com a energia de um raio, né? Que ele precisa, uma descarga elétrica muito intensa para poder ativar lá o fluxo capacitor. E depois no futuro, quando ele vai para o futuro, ele coloca lixo, né? Ele cria aí já traz essa pegada ecológica, uma de coisa para reaproveitamento. reciclar e reaproveitar o lixo e transformar isso em combustível. E aí também temos de urânio Interlúdio, do Hitchcock. E aí o interessante é que foi usado o termo MacGuffin, né? Ele vem daí, né? Porque o urânio ele é como se fosse assim, um elemento da história que está na narrativa, mas que na verdade ele não serve para nada, assim, né? Ele só serve para isso, é uma desculpa para as coisas acontecerem. E aí o Hitchcock, né, deu o nome de MacGuffin. Então, o urânio nesse caso teve a importância na história do cinema para trazer esse conceito de MacGuffin. E muitos minerais, né, falando de mineral mesmo agora, não urânio, eles servem como MacGuffins nos filmes, né? Às vezes é uma desculpa para a trama acontecer. Então fulano vai atrás de uma joia preciosa e tudo, mas pouco importa essa joia, onde ela está e tudo. O que importa é o que vai acontecer durante a trama, né? Então isso seria o MacGuffin. O que a gente pode considerar que o MacGuffin sim é um mineral cinematográfico. E agora o quartzo, né? Quartzo que seria o cristal, né? Isso. Indiana Jones e a Caveira de Cristal e o Cristal Encantado. Ali tem a Caveira de Cristal, né? Que é um filme do Indiana Jones que ninguém gosta, né? As pessoas geralmente torcem o nariz para ele. Foi o mais recente, né? O quarto. E diz a lenda que existe mesmo essa tal Caveira de Cristal, né? Não se sabe quem fez, a quem ela pertence, mas supostamente ela existe mesmo. E o Cristal Encantado, que é esse filme também dos anos 80, né, que é com os bonecos do Jim Henson, criador dos Muppets, e no caso aqui é um cristal fictício, né, que tem as suas magias, mas também, né, seria o quartzo, né? Fala um pouquinho pra gente, Daniel, dos quartzos. Quartzo é o mineral mais comum que existe, é óxido de silício, SiO2. Ele está presente em quase todas, na maioria das rochas, sejam elas de ígneas, sedimentares ou metamórficas. A gente está pisando aqui no granito, que é formado por quartzo e feldspato. É um mineral muito útil. A gente tem relógios de quartzo, a gente tem vidros, muitos deles são feitos a partir de quartzo. Quando a gente vai para a praia, a gente fica deitado na areia de quartzo. E quando as pessoas usam a palavra cristal não quer dizer exatamente quartzo. Outras vezes as pessoas falam de cristal para outros minerais, e cristal realmente quer dizer um material de estrutura cristalina limitado por faces planas. E essas faces planas, elas são consequência do arranjo interno. Então todo material ele é cristalino. 99% dos minerais é cristalino, ou seja, os seus elementos químicos encontram-se organizados dentro da estrutura, e uma consequência disso é aparecerem as faces externas. Então, quando aparecem as faces externas, a pessoa fala, é um cristal, mas um cristal pode ser de qualquer mineral, não precisa obrigatoriamente ser de quartzo.
Aqui atrás da gente a gente tem várias amostras que são cristais de quartzo, grandes, né? Muito crescidas, mas não são sinônimos. Cristal é uma coisa e quartzo é o nome de um mineral. E cristal quer dizer essa forma delimitada por faces planas. Massa. Cristal é uma coisa que associam muito a misticismo, né? Verdade. Aliás, a gente não falou desse aqui, que é a prata, né? A prata que é associada ao lobisomem, né? A bala de prata, que seria o que mata um lobisomem, né? Fala um pouquinho da prata pra gente, né? Prata também é ao mesmo tempo o nome de um elemento químico e é o nome de um mineral. Existem minerais que contêm prata, mas não são prata. Existem minerais que contêm ouro, mas não são ouro. A prata também é valiosa, não tanto quanto o ouro. Também é rara, não tanto quanto o ouro. E também ela é usada muito para fazer misturas, né? Ligas com ouro. Também usada para joias e para diferentes finalidades. Também tem a sua importância, mas nada tão grande quanto o ouro. Legal. Então vamos lá para os minerais fictícios. Começando com o mais famoso deles, Kryptonita, né? Que seria aí o ponto fraco, né, do Superman. A Kryptonita, ela surgiu primeiro na série de rádio do Superman, que ia ao ar nos Estados Unidos em 1943. Só em 49 é que ela foi incorporada às histórias em quadrinhos do personagem. E muito porque ele era, como ele tem essa característica de ser indestrutível, né, de ter toda essa força, então eles precisaram criar alguma coisa que deixasse o Superman fraco, para ele voltar a ter graça, porque já tinha quase 10 anos, né, de histórias e quadrinhos do Superman e ninguém conseguia derrotar o Superman. Então inventaram a Kryptonita para trazer um pouquinho mais de emoção, né, para as histórias. Ali na tela a gente está vendo a cena do primeiro filme do Superman, né, com Christopher Reeve, que o Lex Luthor consegue uma Kryptonita e faz um colar para ele jogar o Superman lá no meio de uma piscina, né, na mansão, e assim ele conseguir se livrar do Homem de Aço, né? Agora, a Kryptonita, ela tem uma curiosidade, porque nas histórias em quadrinhos, ela apareceu pela primeira vez na cor vermelha, ela não era verde. Somente 2 anos depois é que ela passou a ter a coloração verde. Mas depois, ao longo das décadas, os artistas, né, os roteiristas das histórias do Superman, super criativos, foram inventando variações da Kryptonita. Então, se você pesquisar, tem uma infinidade de Kryptonitas, das mais variadas cores e propriedades. Tem Kryptonita vermelha, Kryptonita amarela, Kryptonita bicolor, Kryptonita rosa, Kryptonita preto e branco, tem de tudo quanto é jeito. Mas, claro, a mais famosa, e que está nos filmes, né, até nesses mais recentes, é a Kryptonita verde, né, esse verde brilhante. Daniel, o que te lembra mais da Kryptonita? O que ela se aproximaria mais de um mineral do mundo real? Sobre a Kryptonita eu queria falar bastante sobre ela, depois você corta da gravação. Imagina! Mas sobre a Kryptonita, quando eu dou as minhas aulas iniciais de mineralogia, para falar o que é um mineral, né, como é um mineral, eu pego e coloco para atrair primeiro os alunos, né, no primeiro slide do PowerPoint eu coloco o super-homem. E aí eu pergunto para os alunos, mas o que está fazendo? Quem é essa pessoa aí? O que está fazendo o super-homem? Aí de repente alguém se lembra, é por causa da Kryptonita. Aí na figura seguinte eu mostro a Kryptonita, uma figura lá de quadrinho. Aí eu pergunto, mas o que é a Kryptonita? E eles falam, é um mineral, mas é um mineral fictício, não é um mineral verdadeiro. Depois eu começo a mostrar outros slides, aí aparece com o super-homem, o quadrinho, né, com uma coleção de Kryptonita. Aí aparece um armário onde tem Kryptonita de diferentes cores, que nem você falou, né, tem vermelha, verde, assim por diante. Aí eu falo para eles, olha, é como o quartzo, como a turmalina, existem minerais que são
que podem apresentar qualquer tipo de cor, né? E são os minerais alocromáticos. Por outro lado, existem aqueles que são idiocromáticos, sempre da mesma cor, como o enxofre, né? Que é sempre amarelo. Aí depois eu mostro uma outra figura onde tem para vender umas caixinhas escrito assim, rocha criptonita. Aí eu pergunto, mas não era um mineral, né? Será que rocha é a mesma coisa que mineral? Aí isso serve para discutir, né? Que mineral não, mineral é uma substância com uma composição química que pode ser expressa por uma fórmula. Já rocha não, é uma associação de minerais, como esse granito que está aí no chão, são vários minerais que se cristalizaram mais ou menos ao mesmo tempo. Então mineral é uma coisa, rocha é outra, mas as pessoas em geral confundem essas palavras na vida popular, assim como confundem com elemento químico, com minério também. Pessoas pensam, minério, mineral, tão parecido, é a mesma coisa. Não, minério é quando tem valor econômico, uma rocha ou mineral, não é que deixa de ser uma rocha ou mineral, mas tem valor econômico, então além disso é um minério. Depois eu mostro a figura de um mineral, eu esqueci agora o nome do mineral que é, mas quando foi inventada essa história da criptonita, eu acho que na história em quadrinho, eu nunca li, né, mas na história em quadrinho parece que vem escrita uma composição química, uma fórmula, dizendo, olha, tem tais elementos químicos, 7 ou 8 elementos químicos. E naquela época que foi inventada aquela fórmula, aquela composição química, não existia nenhum mineral que tivesse aquela composição. Mas, há pouco tempo, uma pessoa descobriu um mineral novo, não que formado agora, né? Não novo por ter sido formado agora, mas novo porque ninguém conhecia anteriormente. E esse mineral tem exatamente aqueles elementos químicos que a pessoa lá da história inventou, acho que exceto um deles que não tem. Aí a pessoa descreveu aquilo como um mineral novo, mas é lógico, o nome não foi chamado de criptonita e nem tem nenhuma daquelas propriedades que a pessoa inventou no filme. Então vejam, o cinema, né, serve também para atrair as pessoas para que elas aprendam alguma coisa de mineralogia, né, alguma coisa de ciência, e serve como um motivo para que a pessoa continue se interessando por aquele assunto, né? Saber sobre os minerais, as rochas e tudo que está envolvido a respeito. Ainda no Superman tem essa imagem ali, que é da Fortaleza da Solidão, né? Que é onde o Superman se recupera, né? Onde ele conversa com os pais dele, né? E tudo mais, que fica no Polo Ártico, né? Uma coisa assim. E ali ela é toda formada por esses cristais. Não há no filme uma explicação assim, do que seriam, né, esses minerais que é formada essa fortaleza, mas se parece muito com o que é Krypton, né, que é o planeta do Superman e de onde vem a Kryptonita. Ali parece que são quartzos, né? Parece mais com o que a gente chama de quartzo. Eu esqueci de falar, eu também mostro um slide onde aparece lá um personagem com os cristais verdes, falando que aquela é a criptonita, e a gente vê claramente que aquilo é quartzo realmente, só que está colorizado, né? Está tingido de verde, mas é quartzo de verdade. Isso também eu vou falar depois, quando a gente for falar de lítio, né? Mais pra frente. Sim. A gente segue falando de super-heróis, né, Raquel? Sim. Próximo aí. Amada. A Mulher Maravilha, gente. Foi tão legal porque eu descobri que o Amazônio é o mais poderoso, o mais indestrutível dessas histórias todas que a gente está ouvindo falar, assim, porque e só tem no bracelete dela, né? É um mineral que vem, a lenda, né, diz que vem da ilha dela, né, a ilha de Themyscira, que é o único lugar onde tem. E esses braceletes eles foram forjados juntamente com material de Zeus também, do escudo de Zeus. Então mistura um pouco do poder do Amazônio e também com o poder dos deuses. Aí ficou o bracelete indestrutível e tanto é que tudo que bate ele defende, né? E outras coisas também, outros poderes também, né? Porque ele faz campo de força, enfim. E aí nunca mais foi, depois que fizeram, né? Depois que foi feito os braceletes dela,
não tem notícia de uso do Amazonium em nenhum outro produto, em nenhum outro lugar, assim. Então é exclusivíssimo da Gal Gadot, no caso. E aí também foi fortalecido com o feitiço de Afrodite, que deu essa característica de repelir tudo, que é mais místico, então. E também tem, né, o poder de repelir balas, rajadas de energia. E as únicas coisas assim que podem ser pensadas para destruir são armas que sejam mágicas. Na verdade, possam alterar esse feitiço da Afrodite e não o Amazônio, no caso. No seriado dos anos 70 não era Amazônio, era outro tipo de mineral que era usado, que era chamado Feminum. Os nomes são ótimos. E aí, assim, nas histórias canônicas mesmo, das histórias em quadrinhos, nada é mais forte do que a Amazônia, assim. Pesquisei bastante, nem em Kryptonita. E em algumas outras, a única coisa que conseguiu destruir um pouco foi o soco do Superman. É isso que eu ia perguntar. Aí eu pensei... Se por acaso tivesse uma briga do Superman com a Mulher Maravilha, né, quem que ia se dar melhor nisso? Pois é. Será que a Mulher Maravilha com o bracelete ia quebrar o braço do Superman? Ou será que ele ia conseguir causar algum dano? Então, nessas histórias que não são canônicas, né, que não são, né, dessas histórias mais clássicas, o soco iria afetar bastante, assim. Mas não ia destruir? Não, só ia baquear. É uma coisa realmente... Nas histórias que tem a destruição do bracelete, a quebra, enfim, algum dano, não eram os braceletes reais, eram braceletes de mentira, que tinham fingido, eram braceletes fake. E aí eu fiquei pensando assim, nessa característica de indestrutibilidade de uma coisa tão poderosa assim, que servisse para proteger e ao mesmo tempo repelir, né, que tudo que batesse fosse repelido. O que se aproximaria disso um pouco? Uma imaginação muito grande da pessoa. Talvez a imaginação da pessoa fosse tão grande quanto a resistência do material. Bom, primeiro falar sobre a raridade. Existem minerais que são muito, muito raros mesmo, que foi encontrado um único grão, um único cristal, que você consegue enxergar às vezes só no microscópio eletrônico, de tão pequenininho, de tão raro que eles... Mas aí a pessoa pensa, para que você vai ficar estudando, né, um mineral tão raro assim, só existe um grãozinho, né? Despreza isso, esquece. É que às vezes um material muito raro, assim, um mineral muito raro, ele tem propriedades, né, mas não desse tipo aí, né? Mas eles têm uma estrutura cristalina que pode ser usada tecnologicamente. Aí você fala, mas só existe aquele grão, como que eu vou usar? Não, você pode fazer em laboratório, você pode descobrir as condições de pressão, temperatura, pH, RH em que se forma aquele material, e você faz réplicas no seu laboratório, na indústria, para usar na tecnologia. Então sim, existem materiais que são muito raros, que você não consegue achar, de tão raros que eles são. Só existe aquela amostra que foi guardada no museu, a amostra tipo, e não existe mais nada. Outra coisa desses nomes terminados em ion, né? Ion. Nome de mineral, em geral, acaba em ita, em português, né? Em inglês é ite. E nomes de elementos químicos, aí sim, em inglês acabam com ion. Mas nos filmes as pessoas às vezes não têm não conseguem, não sabem, não têm conhecimento a respeito disso, então trocam, às vezes chamam um elemento químico com o final ita, né, o ite, e o mineral com terminação ion, o que não é normal cientificamente. Aqui seria melhor filmes... Amazonita, então. Sim, seria Amazonita, né? Existe um nome, amazonita, que é usado para uma variedade de feldspato, de microclínio, que é um feldspato de cor verde, que se dizia que foi encontrado nas margens do rio Amazonas. Não se sabe se no Brasil ou fora do Brasil, mas parece ser uma lenda, parece que nunca foi encontrado realmente nesses locais
amazonita. Qual é o próximo? Esse também é famoso, né? E também termina com Ion, que é o Adamantium. O Adamantium, gente, é uma liga de ferro, também extremamente forte e rígido, duro, e que é a composição, né? É o revestimento de todo o esqueleto do Wolverine. Ele também aparece em outros personagens, em outras histórias, mas ele é mais conhecido mesmo porque faz parte do esqueleto do Wolverine. Ele é criado misturando certas resinas químicas em conjunto, que no final dá o resultado numa liga de ferro, chamada Adamantium. E aí eu estava pesquisando sobre como que se faz essa mistura. É super interessante, assim, porque nos quadrinhos explica, né? Quando essas resinas são misturadas e mantidas a uma temperatura de 1500 graus Fahrenheit, o líquido resultante ele pode ser moldado. Então, enquanto ele está ali, essa mistura foi feita e deu esse líquido, né, de aço, de ferro, ele vai ficar nessa condição, nesse estado líquido e moldável durante 8 minutos. Depois disso, ele torna-se sólido e, independente da temperatura que vier depois, aí ele não vai mudar mais. E aí essa estrutura molecular dele é bem estável, né? Com força de ligação que só poderia ser rearranjada por modificação molecular mesmo. Assim. E eu queria saber assim, se procede essas informações de alguma forma ou se foi uma total viagem. Eu acho que a pessoa foi lá num livro de química ou de geologia e achou várias palavras lá e foi juntando sem nexo, sem sentido. Adamantium. Adamantino quer dizer de diamante, né? Brilho adamantino, né? Diamantina, cidade do diamante. Então são todas palavras que vêm de diamante. Diamante é composto apenas por carbono, não é um material metálico. Esse material é de ferro, né? E depois isso dá propriedade de um material se encontrar em estado líquido ou estado sólido, vai depender da temperatura e da pressão também. Qualquer rocha pode se transformar, por exemplo, num magma, aquilo que sai do vulcão, né? Como lava. E depois, quando resfria, aquilo volta a virar uma rocha, né? Então as rochas continuamente, isso continua acontecendo a todo tempo. As rochas são feitas, são destruídas continuamente e elas vão ser estáveis a determinadas temperaturas, determinadas pressões. A lava que sai de um vulcão, por exemplo, vai sair a 1000 graus Celsius, né? Não Fahrenheit, mas como Fahrenheit. E também os metais, cada metal tem a sua temperatura para ficar líquido ou ficar sólido, né? E a maleabilidade também vai depender da temperatura em que ele se encontra. E essas outras palavras que você falou, de resina, juntar resinas, são reações químicas, né? Mas precisam fazer sentido essas coisas, né? Você precisa ligar as coisas entre si e fazer com que elas combinem, né? A licença poética sempre é um recurso, né, que os autores vão para poder criar coisas como o adamante do Wolverine. Lembrando que ele só resistiu à inserção desse metal líquido no corpo dele porque ele tem o real poder dele é a autocura, né? De cura. Então ele conseguiu resistir a essa dor imensa. E o processo também de cura do próprio corpo, né? Dos tecidos. Quando sai as garras é como se estivesse rasgando a pele dele. Depois que volta, aquilo ali fecha. Né? Você nunca viu também? Não, eu nunca assisti nenhum desses filmes. Nada, nenhum deles. Jamais. É bom que você vê com isenção, né? Para falar. Nada. Não é fã de nenhum deles, né? Exatamente. Bom, o Adamante eu acho que é um dos mais famosos, realmente, né? Dos super-heróis. E essas palavras bonitas, assim, tem muito a ver mesmo com a criação do imaginário, né? Porque se fosse usar palavras, né, que não tragam esse sentido, eu acho que até
como se fosse um enigma, sabe, para a pessoa. Nossa, isso é realmente interessante por conta da linguagem utilizada, né, que mistura essas várias palavras. Mas eu tenho alguns alunos também que são bastante criativos nas provas, quando eles não sabem nada, e eles começam a juntar palavras dessa maneira para fazer de conta que sabe alguma coisa. Assim, pela arte, sim, da linguagem, claro. Bom. Bom, e o outro que está fazendo sucesso agora no cinema é o Pantera Negra, que tem o Vibranium, né, Raquel? Isso, o Vibranium, que tem ali a sua maior reserva em Wakanda Forever, que também é outro metal, e tem uma característica super interessante, que aí eu quero que o Daniel comente, porque ele é um metal isolante. Isso é possível nos metais reais. Ele não é condutor, ele é só isolante. Então ele absorve as energias, né? E ele trabalha com as energias absorvidas. É radioativo, altera a fauna e a flora, e aí ele altera através de mutações. Ele veio para a Terra através de um meteoro, então ele não é original, né, daqui da Terra. Ele, na verdade, chegou através do meteoro. E a maior reserva é em Wakanda, que é essa terra africana, assim. E só tem lá. É uma coisa também né, dessa característica de exclusividade. Raridade, né? Da raridade e tudo. E quanto mais vibrações, mais energia cinética, né? Mais quanto mais energia cinética ele absorve, mais poderoso e resistente ele fica. E também amplifica, aí vamos para a área da magia, assim, ele também amplifica a magia e energias místicas, mas nessas condições ele fica bastante instável e difícil para as pessoas que estão lidando com ele trabalharem, assim. Muito usado em armas e aparatos tecnológicos, tanto que o Wakanda, para quem viu o filme Pantera Negra, é a nação mais desenvolvida, e ela foi mantida em segredo exatamente por isso, assim, porque ficaram com medo, né, de invadirem, que é o que, né, aconteceria na vida real, por exemplo. E então eles têm um aparato tecnológico de última geração e utiliza não só em armas e nas tecnologias, como também utiliza no traje do Pantera Negra, né, e também no escudo do Capitão América. Foi o único que conseguiram extrair de lá e levar para os Estados Unidos, né? Exatamente. Aí lá fizeram o escudo do Capitão América. Então, a dúvida da Raquel: metal que é só isolante. Os metais são condutores de eletricidade porque eles têm ligações metálicas, como o próprio nome diz, que são ligações onde formam-se nuvens de elétrons, e aí eles conduzem eletricidade, eles não são isolantes. Alguns são mais condutores do que os outros. Então, não sei como seria esse metal que a pessoa fala, mas veio de um meteoro, né? Deixa eu aproveitar falar dos meteoritos, né? Meteoritos são rochas que vieram de outros planetas, ou vieram da Lua, ou vieram de Vesta, que é um cinturão de meteoritos. E os meteoritos, eles trazem muita informação para a gente de como são os outros ambientes, como que eles foram formados, de que eles são feitos, e trazem também informações de como seria o interior da nossa Terra, né? Eu assisti aquele filme Viagem ao Centro da Terra, esse não está aqui, né? Não. E aí naquele filme as pessoas conseguem chegar lá no centro da Terra, que também é algo impossível por causa da pressão, da temperatura que vai indo, vai aumentando. E pessoas também imaginam como seja lá o interior, o centro da Terra, que nunca ninguém conseguiu chegar lá, através de geofísica, de outras propriedades da Terra. E os meteoritos, eles ajudam a imaginar o que tem lá, porque os meteoritos vêm em rochas que teriam as propriedades como aquelas que estão lá no interior da Terra. Então, a gente vê que os minerais que compõem esses meteoritos, eles também trazem informações muito importantes. Os meteoritos podem ser datados também, saber em que idade eles têm, quando eles foram formados.
Os minerais eles podem ser datados através dos seus elementos químicos, através de estudos dos seus elementos químicos, dos seus isótopos. E essa é uma propriedade muito importante, parece uma coisa muito fantástica. Você pega a rocha e fala, essa rocha foi formada há 4 bilhões e meio de anos atrás. Então isso é algo muito importante. Os minerais têm propriedades muito importantes, né? Muito fantásticas, como esses filmes tentam dizer, mas são propriedades diferentes daquelas que aparecem nos filmes, as propriedades reais dos minerais. Para a gente fechar então os super-heróis, Raquel, fala um pouquinho para a gente das joias do infinito. Eu só queria tirar uma dúvida, assim, tem algum mineral raro do continente africano que se encontra só lá? Ou não? Deve ter, mas eu não sei de cabeça qual. Eu sei que aqui tem, né? No Brasil tem, em todos os locais do mundo tem. Da África eu não conheço a mineralogia de lá. Mas em geral, a maioria dos minerais que são conhecidos, eles ocorrem em todo canto, exceto alguns que foram descobertos apenas em um local e depois nunca mais foram encontrados, os mais raros deles. Então fala pra gente As Joias do Infinito, né, que é o filme dos Vingadores, esse último que passou nos cinemas, Guerra Infinita, que o Thanos vai atrás. Thanos é o vilão principal, né, esse que está ali na imagem. Ele vai atrás dessas joias que estão espalhadas pelo universo, e cada uma tem uma propriedade específica e uma cor também. Fala pra gente rapidamente, Raquel, como que é cada uma. Então, a gente tem a joia do poder, que é a roxa, e ela é do poder. Quem possui essa joia tem poder. A joia do tempo é a verde. Essa para mim é fantástica, porque ela dá o poder de manipular o tempo mesmo, né? Manipular o passado, manipular o futuro, essa dimensão temporal mesmo. E ela é verde. A gente tem a joia da mente, que é a amarela. Essa aí já dá o poder de manipular a mente das pessoas, assim. Então, acessa pensamentos, acessa sonhos. Você consegue manipular também, né, para que faça o que você desejar, que pense o que você desejar. E também pode ser usada para a criação de inteligência artificial. Isso é massa. A gente tem também a joia do espaço, que é a azul. A do espaço, ela te faz estar em qualquer lugar que você deseje, né? Como se fosse um portal portátil. A joia da realidade é a vermelha, e ela é muito interessante assim, porque ela pode ser absorvida pelo corpo do anfitrião e ela altera a realidade. Essa é a minha favorita do filme. Essa é a sua favorita, né? Ela altera a realidade, gente. Então imagina, deixa as pessoas um tanto quanto confusas, né? E a joia da alma, que é a joia laranja, essa é assim, um tanto quanto mística, né? Um tanto quanto profunda, porque para você obter essa joia você precisa fazer um sacrifício, assim, você não consegue as outras todas se você conseguir ter acesso, né? Não é fácil, mas pelo menos você não precisa entregar algo em troca. No caso da alma, você tem que entregar algo que seja de valor profundo, de valor extremo, que seja uma espécie de alma para você poder tê-la. E ela manipula tanto a alma dos vivos quanto dos mortos. Então ela pode criar vida e tirar também. E quem reúne todas, é o caso daquele amigo nosso ali, consegue dominar o universo inteiro. Simplesmente, porque aí vai ter total controle de todos esses poderes, né? De todas essas dimensões de realidades e de atividades das pessoas. Aí no caso, no filme não fala do que cada uma é constituída, né? Não. Então acho que pro Daniel falar aqui seria somente através das cores, né? De qual mineral elas mais se aproximariam. Por exemplo, existe um mineral laranja? Existem vários minerais laranja,
mas usados como gema assim, opala muitas vezes é laranja, mas a maioria dos minerais usados como gema eu não me lembro que sejam laranja. De laranja. Azul seria qual? Azul existe topázio azul, existe safira azul, topázio azul, safira azul, água marinha. Sim, azurita. Mas esses não são usados como. Até são usados, né? Como arredondado, azurita, lazurita. Topázio imperial, topázio já tinha. Lápis lazuli também. Mas tem vários minerais azuis. Azul tem vários, né? Tem vários. Não é igual flor, né? Flor é mais raro, tem azul. Bom, e roxo, né? Eu me lembro do... Roxo é ametista. É o mais comum de todos. É ametista. Existem outros também, mas o mais comum é ametista. E uma curiosidade legal é que elas existem, essas joias do infinito, elas existem desde antes da criação do universo, assim. São pedras cósmicas, então é como se fosse, antes do Big Bang já existiam essas joias do infinito. Bom, já que a gente está falando de espaço, né, vamos para a ficção científica e já vou chamar aqui o Star Trek, porque o Daniel, quando a gente estava trocando as ideias do que a gente ia falar aqui no debate, ele mandou um estudo, uma tese. A mineralogia do Star Trek. Isso foi publicado numa revista de mineralogia. Olha só. E a pessoa fez um estudo, né, dos filmes, vendo quantos minerais reais ou hipotéticos existiam nesse filme. E nessa primeira versão existiam 125 minerais inventados ou não inventados. Depois existia uma edição mais nova, feita recentemente, onde a pessoa descobriu que existiam mais ainda, além desses 125. É muita coisa. Daria pra gente fazer um evento desse só de Star Trek, sim, só para falar sobre cada mineral de Star Trek. Semana que vem a gente faz, vocês já voltem aqui a semana que vem. O mais famoso é o de lítio. Lítio. Que está ali uma imagem, né? Não sei se é do filme, mas representaria algo parecido com o que é mostrado lá no Star Trek, que é o mais citado, né? Tanto na série clássica quanto também nos filmes, e que é usado para fazer funcionar ali o reator que permite as viagens das espaçonaves na velocidade mais rápida que a velocidade da luz. Fala um pouquinho para a gente do lítio. Bom, existe um elemento químico, né, de número 3 na tabela periódica chamado lítio, que em inglês é lithium, né? A gente imagina dilítio, 2 átomos de lítio. E aí a pessoa trata disso, lítio já é uma terminação como se fosse um elemento químico, não um mineral. E aí a pessoa apresenta esse mineral como tendo um número atômico. O número atômico é de elemento químico, não é de mineral. E esse número atômico que ela apresenta é de um outro elemento químico. Eu me esqueci agora qual que é o outro elemento químico, mas é de um outro elemento químico que não tem nada a ver com o lítio também. Além disso, não sei se no filme ou numa história, porque esse filme virou também livros, eu acho. Tem muita coisa, né? Não é à toa que tem tantos minerais, né? Sim. E aí, em algum lugar, eles falam da estrutura cristalina desse mineral e apresentam lá uma descrição. E pela descrição, a gente vê que é um silicato com alumínio, zinco, não sei o que mais, e lítio também. Então, não seria um elemento químico, nem faz sentido chamar de lítio, né? E tem uma fórmula química complexa que, quando você vai olhar, vira uma fórmula de um fibólio, um mineral comum, que não tem nenhuma propriedade. E quando você olha no filme, tem um lugar onde aparece que são cristais de quartzo também, uma figura que eu vi. E depois aparecem as pessoas com uns colares, com umas pedras enormes, parecem pesadas. Aquilo é quartzo rosa, né? Uhum. Então são coisas assim sem ligação também, sem nexo e que... Tudo errado. Mas a pessoa é criativa, né? Para juntar tanta coisa assim e atrai a pessoa se emociona com aquilo. Além do de lítio, tem mais algum outro do Star Trek que você gostaria de mencionar aqui rapidamente? Acho que não, esse de lítio foi o mais interessante. Eles falam de um óxido de ferro, que
que seria a hematita, mas aí as propriedades são todas diferentes. Falam também da esmeralda, mas também teria outras qualidades. Também aparece o corindon, que é um mineral. E aí aparecem também nomes que são parecidos com nomes de minerais, mas que não tem a ver realmente com o mineral. Aparecem alguns que são nomes de rocha também, aparece granito, por exemplo. Aparece argonita, que é uma substância potencialmente venenosa. Aparece antimônio, um mineral não descrito, de grande valor, cujo valor diminuiu depois de 2373, acetina. Então você vai vendo, aparecem muitos nomes, muitas descrições que às vezes não são muito acreditáveis, né? Muito lógicas, muito fáceis de entender. Depois, para quem ficar curioso, a gente coloca no nosso site o link, né? Os links, porque esses 2 artigos podem ser baixados da internet. É muito interessante, né? E são muitas páginas. Tem as imagens também, né, da série. E como foi escrito por um mineralogista, então não é só uma pessoa, é uma pessoa fanática por cinema, né? Diferente de mim, que assistiu todos esses filmes, então ele tem grande conhecimento para falar do assunto. A próxima vez você convide ele já para ele assistir. Acho que sim. Para nossa edição especial de Star Trek, sim, tem que chamar ele. Ele deixa a imaginação, né, fluir. Verdade. No rival do Star Trek, né, o Star Wars, né, o Guerra das Estrelas, também tem um mineral que é o cristal Kyber. Tem a foto dele ali. Ali ele está na forma de um pingente, né, que aparece no filme Rogue One, que é um spin-off dessa série nova. E no Rogue One ele é colocado como os cristais Kyber, eles são utilizados para construir a Estrela da Morte. Então aquele raio que destrói planetas, a fonte de energia deles são os cristais Kyber. Mas ele é mais conhecido ainda na mitologia de Star Wars por ser o cristal que fica dentro do sabre de luz. Então, quando o Jedi vai construir um sabre de luz, ele escolhe lá o seu cristal, e a cor do cristal é que vai determinar a cor do feixe de luz lá, da lâmina, né? Então, é mais conhecido por isso. Aparece mais nas séries animadas, não tanto nos filmes. Nesse último filme do Star Wars, Os Últimos Jedi, quando quebra lá o sabre de luz do Luke, dá para ver um cristal lá dentro. Acho que é o único momento dos filmes canônicos, né, que dá para ver realmente esse cristal. Mas no Rogue One é onde ele aparece mais proeminentemente, né, porque ele é citado mesmo e aparece ali na mão da Jean, né, que é a protagonista, como esse amuleto que a mãe deu para ela. Tem algum cristal, algum quartzo, alguma coisa, né, nesse sentido, Daniel, que pode ser uma fonte de energia para uma arma? Eu diria que não, mas eu me lembrei de uma outra coisa. Você falou abre e vê lá quem é o material que está lá dentro. Quando eu era criança, a gente abria o ferro elétrico e dentro do ferro elétrico tinha um mineral lá, uma placa de mica. A gente abria o chuveiro elétrico, não tinha aquele resistor, aquela resistência encurvada, tinha uma placa de mica também. A gente pegava o fusível da parede, desenroscava, tinha uma plaquinha de mica lá dentro. Então os minerais também têm as suas propriedades, né? Um resistor era muito importante. Hoje em dia já foram escolhidos outros materiais para essa função, mas os minerais também têm as suas importâncias. Eu não sei, não saberia imaginar isso que você falou. Talvez até tenha, né? Mas eu não sei. Não sei. Não para destruir planetas, né? E eles foram tão importantes que deram o nome da minha cidade natal, porque uma mica chamada Malacacheta é o nome da minha cidade. Sim. Legal. A gente já vai chegando para o final, vamos citar só mais alguns aqui que são curiosos. Ali tem uma cena do 2001, Uma Odisseia no Espaço, que tem esse monolito negro, que é uma das coisas mais enigmáticas da história do cinema. Ninguém sabe o que é isso. É um mineral ou não? É uma espaçonave ou não? É um ser extraterrestre ou não? Ninguém sabe, né? Mas nessa forma, né, uma coisa preta, toda lisa, né, sem nenhuma proeminência, sem nada. Existe algum mineral desse tipo, assim, que é totalmente... Um cristal de turmalina.
Ele cristal de ultramineral, eu não sei, ele tem faces ou ele é redondo? Assim? Ele é retangular, né? Ele é retangular. Como mas se tem fosse... faces. Tem faces. Vou imaginar um celular, né? Um retângulo bem comprido, assim. Pode ser um cristal de qualquer coisa, estibinita, não sei dizer assim. Mas tem alguns minerais que, principalmente quando ocorre um pegmatito, uma rocha onde os cristais crescem muito, podem adquirir um tamanho enorme. Tem cristais que ficam muito maiores que uma pessoa. Tinha uma pedreira, me lembro onde tinha a pedreira inteirinha, era um único cristal de feldspato, cristais gigantescos. Às vezes eles crescem exageradamente, né? Ficam muito grandes. Esse daí pode ser um cristal grande de alguma coisa. Legal. O próximo aqui é o Senhor dos Anéis. A gente tem ali o mítrio, que é um mineral que é usado para fazer esse colete usado pelo Frodo e pelo Bilbo, né, nos filmes da saga do Senhor dos Anéis. E no livro, né, nos livros do Tolkien, que é o criador do Senhor dos Anéis, ele fala que o mítrio é chamado de prata dos anões. Então se aproximaria mais desse mineral, né? Só que no caso, a propriedade dele nos filmes é que ele é realmente indestrutível, né? Seria próximo do que é o amazônio, né? Que ele é usado como uma armadura. Eu acho que existem algumas roupas feitas de amianto para bombeiro, para resistência ao fogo. Não sei se seria a mesma coisa, que resiste à temperatura. Aqui a gente tem um super famoso, né, Raquel? Esse aí todo mundo deve lembrar, né? Que é de Titanic, que é o coração do oceano. Na história é muito legal, porque todo mundo pensa que ele está perdido embaixo do mar, e na verdade a gente descobre que não, né? Não vou dar mais detalhes, porque vai que alguém nunca viu. Mas enfim, é um filme que já tem mais de 20 anos, então eu acho que vocês não vão se importar com esse pequeno spoiler. Então, é chamado Diamante Azul. Para começar, existe um diamante azul? Existem diamantes azuis, devem ser bastante raros. Esse filme eu vi porque minha mulher vê toda semana esse mesmo filme. Acho que desde que foi feito o filme ela assiste, ela não se cansa de assistir. Então eu já vi a personagem principal, esqueci o nome dela. Rose. Depois no final do filme ela tá lá com o diamante, né? Porque ficou guardado no bolso do paletó. Mas depois ela joga no mar, né? Não acontece isso. Aí, esse eu vi, alguma a coisa joia mais preciosa e ela simplesmente joga ele. Que coisa, né? E esse colar, eu li que ele foi feito exclusivamente para o filme, né? Nesse formato. Por isso que custou tão caro o filme, né? Então, ele foi feito... Isso é uma coisa que até o Daniel pode responder pra gente, porque eu não sei quanto custa. Ele foi feito de forma sintética e com um elemento que chama zircônia cúbica. Sim. Zircônia cúbica. Esse é um material sintético, ZrO2, óxido de zircônio, e ele tem um brilho quase tão forte como o diamante, e ele é quase tão resistente quanto o diamante. Ele é sintético e ele imita bastante o diamante, não tem o mesmo valor que o diamante, o mesmo preço, mas ele também é bastante caro, mas não é natural, foi feito em laboratório. E aí, além disso, foi fixada uma armação de ouro branco também. Então essa joia, apesar de não ser um diamante azul de verdade, ela também é uma joia cara. E eu li que pode ter a ver com uma história real de uma passageira, que ela tinha mesmo um colar valioso, mas era de safira. Então por isso que é azul, né? Baseado nessa história real. Bom, e para fechar, a gente tem aqui o nobitânio, que é curioso. Fechando com chave de ouro, esse nome é maravilhoso. O nobitânio, na ficção científica, geralmente é um nome dado a qualquer mineral que as pessoas estão sem criatividade para inventar um nome, então chamam de o nobitânio. Tem vários filmes, várias histórias de ficção científica que tem esse nome. No caso aqui, que está destacado, é do filme Avatar.
E ali, no caso, é uma substância que é extraída do planeta do filme, né, Pandora, e que tem como característica a supercondutividade. Então ela permite que haja uma flutuação em campos magnéticos. Então aquelas montanhas flutuantes lá do Avatar, elas são muito ricas nesse mineral, por isso que elas flutuam de acordo com o campo magnético do planeta. E é por isso, por ter esse valor, que os humanos vão até Pandora fazer extração do unobtânio. Qual seria um mineral que tem essa característica de supercondutividade? Olha, outro dia eu li um artigo de uma pessoa, de algum cientista que teria descoberto um mineral que tivesse essa propriedade, mas depois eu comecei a ler, não era um mineral, era um composto sintético, algo feito em laboratório, e eu não sei realmente qual mineral poderia ser supercondutor, não sei, mas também deve ser uma substância que não se consegue obter, né? Um unobtânio, né? Impossível de ser obtido e não sei, pode ser que alguém consiga sintetizar alguma substância assim, pode até já ser conhecida, mas eu não saberia responder isso. Bom, a gente tem um tempinho aqui ainda para perguntas, então se alguém quiser tirar alguma dúvida do que a gente comentou, citar algum outro filme que a gente não tenha citado, é só levantar a mão e a gente leva o microfone até vocês. Alguém quer arriscar? Fala o seu nome e pode em seguida fazer o seu comentário ou a sua pergunta. Gente, eu sou o Richard, faço geografia na PUC de Minas. Primeiro, agradecer a oportunidade, foi um bate-papo muito bacana. Faltou falar da Emma Frost, que é a mulher que se transforma em Diamante do X-Men. Faltou ela, vale a pena falar. O Homem de Ferro também, a armadura é feita de titânio amarelo, que é um mineral muito raro também no universo Marvel. E a Mulher Gavião tem um mineral também, que é um mineral que vem do espaço, que é o mineral enésimo, que é feita a massa dela e a capa. E mais um que eu lembro assim é o Batman, que a armadura do Batman é feita de Kevlar, que é uma associação de carbono e aço, que dá resistência à armadura. Do mais que são os comentários desse mesmo. O Kevlar é um material real, né? Utilizado na aviação e também em armaduras mesmo, veículos, né? Por ser resistente. E aí, Daniel? Deve ser um material sintético, né? Feito em laboratório, na indústria, não é um mineral. Eu lembrei aqui também do Star Trek, eu não lembro o filme talvez, mas tem tipo uma guerra ou uma perseguição de naves que é numa mina de sal, eu acho. E os cristais de sal, ele tem assim uma tonalidade vermelha, alaranjada. E eu lembro quando eu assisti o filme, eu falei assim, esse aí até faz um pouco de sentido, porque a gente tem a carnalita, né, que é um sal alaranjado. Aí eu falei, olha, esse aí deve falar. Verdade. Tem também Star Wars, né, no filme novo. Nesse último, né, aquela batalha final é num planeta que acho que é todo feito de sal, né? Sim, e quando eles arrastam o pé, ele fica vermelho, o rastro. É o Star Wars, né? Só um comentário aqui, Cláudio. Eu não sei em qual dos filmes do Super-Homem e tal, ele quando encontra os pais dele, aquela área, né, onde você comentou que seriam os quartos e tal, sim, são cavernas, são de evaporitos, de sais. São sais, evaporitos. Que realmente é um dos tipos assim de jazidas minerais, são muito bonitos, que é totalmente brilhante e tal. Então tem algum dos filmes do Super-Homem que ele encontra os pais e com certeza é uma grande mina na Alemanha, algum lugar de sal, de evaporitos, né? Pode ser de sal comum ou potássio ou alguma outra coisa. Há pouco tempo no México foram descobertas umas cavernas com cristais gigantescos de giepsita, que é sulfato de cálcio, né? Então acontece isso. E só uma questãozinha que é o seguinte, eu cheguei um pouquinho atrasado, desculpa, estava em outra atividade, não sei se vocês mostraram, me parece que não, porque tem alguns filmes
que pega assim, esses períodos primitivos, da antiguidade e tal, tá? Em que é utilizado a sílex, o material que em machados e machadinhos, né? Aquilo ali é o uso de minerais também, minerais ou rochas que sejam muito duros, que cortam. Tá? Então, é também o uso de minerais e de rochas pela sociedade, só que há 5.000 anos atrás, sabe? Bem na antiguidade. Bem antigos. Legal, muito legal. Mas os minerais sempre estiveram na vida das pessoas desde o surgimento, desde que o homem pré-histórico ia num derrame de lava, no vulcão, e aí pegava fogo na floresta, aí ele pegava os galhos queimados das árvores e carregava o fogo. Isso as pessoas imaginam, né? Mas usava o fogo provocado pelo aumento de temperatura causado pela lava de um vulcão que estava ocorrendo lá. E as pinturas de caverna também são todas feitas por minerais sobre a rocha. Então os minerais estão presentes desde sempre na vida das pessoas. E é um problema, uma coisa que é muito chata, é que as pessoas no nível médio, no nível fundamental, elas não têm aula de geologia, então elas não têm noção do que venha a ser uma rocha, um mineral, e não sabem o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo está fazendo parte da vida dela, porque os minerais têm tanta importância quanto a biologia. As pessoas têm 1 milhão de aulas de biologia, química, física, mas não tem noção do que seja um mineral, uma rocha. Às vezes elas ouvem falar alguma coisa na aula de geografia, mas aquilo em geral está errado. Você pega os livros de geografia e vê lá o que fala de geologia, e no fim acaba sendo uma coisa chata, só para o aluno decorar, existe a rocha sedimentar, metamórfica, e depois na prova repetir aquilo, sem entender realmente o que significa aquilo e o quão importante aquilo é na vida dela. Então o conhecimento dos minerais é muito pequeno na vida das pessoas e também às vezes na vida dos cineastas, por mais que eles sejam criativos para inventar essas propriedades. Oswald, apenas uma curiosidade, será que seria possível o professor falar sobre um mineral que não aparece nos filmes, mas que foi descoberto por ele, a tensionita? A tensioita não foi descoberta por mim, foi uma homenagem que fizeram a mim. Eu não posso descobrir um mineral e dar o meu nome em minha homenagem. Isso não é permitido, nem seria certo. Foram uns mineralogistas da Rússia que estavam estudando um mineral aqui do Brasil, e eles queriam homenagear algum mineralogista do Brasil e por acaso me escolheram aí. Então eu tenho um mineral com o meu nome, a tensioita. Todos os que eu descrevi eu dei nomes de outras pessoas ou localidade, nomes que se referem a sistemas de classificação. Queremos um filme com a tensionita. É isso aí. Tem aqui no museu, não deixem de ver aqui em cima. E quem não viu diamante também, tem diamante aqui em cima, cristais não lapidados, cristais que são octaédros com as suas faces naturais. Quem não viu, não deixa de ver. Vamos ver, né, gente? Aproveitar. Ficar um pouquinho mais próximo. Sileno, a gente viu aí alguns minerais, meteoritos vindos do espaço, e aí eu queria que o Daniel dissesse se os meteoritos que aqui chegaram trouxeram algum elemento que não existe na Terra, né, ou mineral. E eu me lembrei aqui do Star Trek, uma coisa que eu sempre achei muito interessante. Tem um dos episódios que eles estão no planeta e eles descobrem uma criatura que não é baseada em carbono. E é uma criatura que é metálica, então tem umas esferas metálicas que eles acham que é alguma coisa, eles descobrem que aquilo são ovos dessa criatura e que ela é de base metálica, né? Ela não é baseada em carbono como toda a vida que a gente conhece aqui. Isso é uma ideia muito interessante. Bom, os meteoritos foram descobertos muitos minerais que são iguais aos que existem aqui na Terra, e muitos que foram descobertos só no meteorito, que não foram encontrados ainda em rochas aqui da Terra.
Por exemplo, existem alguns minerais de meteorito, uns 3 ou 4, que são os quase cristais, que têm uma estrutura diferente das estruturas comuns nos minerais. Os minerais, eles têm uma estrutura cristalina que consiste na repetição de como fosse um carimbo, né, de associações de átomos, de ligações de átomos. E aí são as células unitárias que vão se repetindo dentro da estrutura, e assim é feita a estrutura de um mineral. Mas nos quase cristais não, é como se fosse uma única célula unitária e o cristal inteiro. Então existe simetria, mas essa simetria ela não é decorrente da translação de modelos, né? Como se fosse. Então foram encontrados, já eram conhecidos, já tinham sido feitos em laboratório compostos desse tipo, mas não eram conhecidos ainda como minerais. Os meteoritos foram há pouco tempo, há poucos anos, descritos alguns minerais desse tipo, que não são de cristais, mas são de quase cristais. E os minerais no corpo humano? Ah, sim. A pessoa pensa, bom, os minerais estão se formando só lá na rocha, né? E realmente, aquilo que é definido como mineral, por definição, é aquilo que é formado não por seres vivos, mas os seres vivos também formam compostos químicos que muitas vezes são iguais aos minerais. As pedras dos rins, que a pessoa tem dentro dela, são também compostos cristalinos, e muitos deles, não, alguns deles, a vedelita, a vevelita, são encontrados também na natureza, são formados dentro da pessoa e são formados na natureza. Só que quando estão formados dentro da pessoa, eles não são considerados minerais porque foram formados organicamente. Boa noite, meu nome é Alexei e eu estava pensando aqui, lembrando do Exterminador do Futuro, se não me engano, o segundo, né? O robô que vem, que ele se molda, muda de temperatura, se eu não me engano ele é de galho, né? Ele usa não um mineral, mas sim um elemento químico galho, com essas características, né, da variação do ponto de fusão e tal. Bem interessante também essa estrutura. E eu queria agradecer, obrigado. Valeu, boa lembrança, né? Boa lembrança mesmo. T-1000, né? Que é o vilão do Exterminador do Futuro 2. E como ficou marcado, assim. Um personagem icônico, assim, né? É um personagem icônico. Ele é todo feito de metal líquido, né? Ele vai se transformando. E era muito bonito, ele assim. Ele toma um tiro, aí depois ele volta para o formato normal. Ele refletia também. Interessantíssimo. No 3 também, que é uma mulher, né? Que também usa também a mistura com outros poderes lá. Então seria o galho, né? Que é um elemento químico, não um mineral. Né? Mas acaba que forma ali a liga metálica, né? Que forma esse metal. É aquilo que eu falei. Que tá virando. É a mistura. É igual a Damante. Né? É igual a Damante. Legal. Essa mistura química aí. Essa coisa do adamante, de não ter um nome que foi escolhido, não existe na natureza, mas eu acho que eles pensaram muito no diamante, que é essa questão, pegou propriedades de uma liga metálica, né, que ela se funde, ela molda o corpo do Wolverine, né, é injetada aquela liga metálica quente, e é assim, né, como se fosse um aço especial, que a gente faz o aço, funde, ele vira uma liga e depois você molda ele. E o nome eu acho que veio inspirado no diamante. Não tem fundamento para falar isso, estou aqui, fiquei aqui loucubrando na hora que vocês estavam falando, por causa de uma liga muito dura, muito indestrutível, uma liga metálica muito indestrutível, que justamente pelo diamante as pessoas acharem que ele é o mais duro no sentido de quebra, né? Resistência. De resistência, quando na verdade é de risco, né? Aí fiquei pensando nessa questão do adamantium. E aquele bloco do Odisseia 2001, né? Eu acho muito que é um bloco de rocha negra, assim, um basalto. Eu acho muito que alguma coisa assim. Tá mais para um bloco de rocha, ou seja, uma associação de minerais, né? Mas um bloco de rocha negra, assim, que é bem comum, né, Daniel? Um basalto com disjunção colunar, né? Como aparece lá na Calçada dos Gigantes. É porque no filme, ele é um bloco que foi cortado, ele tem... Ele é comprido como se fosse uma parede que anda, né? Ele é um negócio meio fantasma, assim, que aparece em diferentes momentos.
O basalto ele se move, mas quando ele está em estado de fusão, né? Não, mas ele é um objeto no filme. É um bloco que... Ele é como se fosse isso aqui, preto e grande, né? Maior do que uma pessoa. E ele aparece nos lugares simplesmente, assim. E aí o filme vai te dizer o que ele significa ou não, mas a princípio é isso, assim, é um bloco. E é fosco, preto, e é isso. No livro, né, em que o filme tem relação, né, não é uma adaptação, o livro foi feito junto com o filme, ele é descrito em determinado momento, quando está no espaço, como um bloco de 2 quilômetros de comprimento, né? Então é uma coisa assim, que ela vai se transmutando, né? Ele aparece com uma coluna em determinado momento, depois ele com uma parede, né, no quarto ali, e depois no espaço ele já está gigantesco, então ele vai mudando também. Diz que tem mais de um, né? No livro falam que são vários monolitos, né? Sessão para mais tarde, 2001. Sim. Vai lá. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o nióbio. Gostaria de saber se o nióbio é um mineral, assim, e como foi abordado no filme do Pantera Negra, que tem o vibrânio, que ele tem abundância na África, lá em Wakanda. Isso. O nióbio diz que é um mineral que ele tem abundância no Brasil, que quase todo o nióbio do mundo ele existe no Brasil. Queria que vocês falassem sobre isso, sobre a exploração do nióbio, sobre o preço do nióbio vendido para outros países. Se não me engano, Minas Gerais, né? Minas Gerais, Araxá. O nióbio não é um mineral, é um elemento químico, ele aparece em minerais. Os principais minerais são os minerais do supergrupo do pirocloro, do grupo do pirocloro, e realmente o Brasil é muito rico nesse mineral, principalmente em Araxá. Ele vem numa rocha chamada carbonatito, ele é muito importante tecnologicamente e ele tem um valor bastante elevado, e aqui no Brasil tem muito dele. Agora, se ele é vendido a preço alto para o exterior, eu não sei responder isso para você, mas ele tem um valor bastante grande. Você falou que ele é muito usado em partes tecnológicos, ligas né? metálicas, sim. Smartphone, assim, também. Nos smartphones são usados mais os elementos terras raras, que são os elementos do ítrio, o escândio e os lantanídeos, lantânio, neodímio, praseodímio, sério. E aí eles são muito usados eles são tirados de minerais também, né? Eles não ocorrem nativos, assim como o nióbio não ocorre nativo, e eles são muito usados tecnologicamente para celulares, para televisão. Eles, pela propriedade, eu não sei explicar direito, mas é pelas cores dele, para você mudar as cores na televisão, no celular. Então eles são muito importantes tecnologicamente. A China domina o mercado disso, então eles vendem então eles fazem as regras de preço, e por isso ultimamente em todos os países do mundo as pessoas estão procurando muito achar elementos terras raras nos seus minerais de elementos terras raras nos seus países, para não precisar importar tudo da China. Só contribuindo aí com a fala do Daniel, o nióbio ele é tido contribuindo para a criação dos aços especiais, né? Ele realmente está mais ligado a uma aplicação tecnológica, como se fossem os aços inteligentes. E então, assim, baterias, toda essa parte eletrônica que o Daniel citou é exatamente isso. E agora ele tá indo para contribuir para a indústria do aço também. Um pouquinho de nióbio que você coloca na receita, você deixa, o aço fica mais leve, você diminui a quantidade de ferro. Então a tecnologia atrás do nióbio é muito grande, mas ainda é muito pouco conhecida, né? É uma das missões da gente aqui, divulgar a questão do nióbio aqui. Legal. Vamos lá. Mais um. Sobre o plutônio, sobre o titânio e sobre a fibra de carbono.
alguma coisa a respeito? Fabricação? Titânio, fibra de carbono. São elementos químicos também, eles ocorrem em geral em minerais, né? Então eles são tirados dos minerais e usados tecnologicamente. Titânio é muito importante tecnologicamente, eu não sei dizer os detalhes, mas são elementos químicos que são extraídos de minerais. É titânio, qual mais você falou? Plutônio. Plutônio é um mineral, é um elemento químico de um número atômico muito elevado, né, muito instável, e que é usado para bombas atômicas, coisas assim desse tipo. Fibra de carbono também é fabricada, né, não é natural, e eu não sei dizer direito as propriedades da fibra de carbono, mas existem muitos compostos feitos com carbono que têm propriedades muito especiais. Boa noite. Sobre a criação de minerais artificiais, hoje a gente sabe que já existe alguma coisa em termos de criação de diamantes, de cinzas de pessoas que foram, de seres humanos que foram cremados. Existe mesmo, você acredita que, porque o ser humano sempre vem buscar e imitar a natureza, hoje existe essa possibilidade? Já é um mercado que a gente encontra e verifica em criação de minerais artificiais, se a gente pode dizer assim? Sim, quando ele é feito artificialmente, ele deixa de ser chamado de mineral. Ele pode ser uma réplica de um mineral, igualzinho um mineral, pode não ter nada a ver com nenhum mineral feito em laboratório. Isso é feito muito, né? Agora, isso de transformar a pessoa em diamante, eu já ouvi falar nisso também. Não sei, eu diria que é um pouco de futilidade, né? Mas sei lá, você levar um anel, meu tio aqui, ó. Então, não sei, talvez seja interessante, mas eu não sei dizer a respeito. Mas dá para fazer isso, porque as pessoas são feitas tem muito carbono, né? Então daria para transformar, não sei de que maneira, mas daria para transformar a pessoa num diamante. Então você não chama de, por exemplo, um diamante feito do carbono através de um processo igual da natureza, né? Alta pressão, temperatura, e cria-se o diamante. Você não pode chamar isso de diamante, então seria igualzinho o mineral, mas são regras de nomenclatura da mineralogia que dizem para você não chamar aquilo de mineral. Podiam ser diferentes as regras, né? Você podia chamar qualquer coisa de mineral, qualquer composto químico, mas existem as regras que dizem para não fazer aquilo. Podem ser certas ou erradas, mas são as regras atuais. No futuro pode mudar essas regras. Só contribuindo com o que o Gabriel falou, Daniel, né? Quando ele falou do diamante, lá atrás ali, diz que nem todo diamante é gema, né? Exatamente, tem muitos diamantes, no Brasil inclusive, se produz muito diamante, que ele serve como abrasivo, dificilmente ele é lapidado. Da mesma forma, existe uma indústria enorme, muito grande, já totalmente desenvolvida, de diamante artificial, sintético. Entende? Isso, tá? Da mesma forma que também o quartzo, que vocês falaram, né? Existe também, já é uma indústria totalmente autônoma aí, né? Muito grande, né? Do quartzo sintético também. Como o Daniel falou, quer dizer, isso é possível. Nesses dois casos, não sei se teria algum outro, mas nesses dois casos, com certeza já existe, né? Eles já faz parte da indústria mundial, seja o diamante sintético para abrasivos, principalmente, seja o quartzo sintético também. São minerais, como ele falou então. Maravilha. Gente, o papo tá ótimo, né? A gente poderia ficar aqui comentando mais. Dá para você repartir em 2 podcasts, né? Você faz parte 1 e parte 2, tanto que a gente ficou falando perfeitamente. Foi bom demais. Bom, agradecer demais aqui todas as informações, né, toda a contribuição que o Daniel trouxe para o debate, né, foi importantíssimo a presença dele. Obrigado, Daniel, espero que você tenha gostado da experiência, tanto quanto a gente. Obrigada demais. Eu que agradeço, aprendi muita coisa sobre os filmes, as Pegou propriedades. Dicas? Sim, talvez eu até assista algum desses filmes no futuro. Legal, e agradecer
a presença de todo mundo aqui que contribuiu também com as perguntas, com os comentários. Mais uma vez, muito obrigado ao pessoal da MM Gerdau, da cafeteria, de todo mundo que nos ajudou, nos recebeu aqui para a realização desse debate do cinema no museu. E a gente espera encontrar vocês numa próxima edição com mais um tema que una, né, ciência, história, cultura, arte. Né? E a gente vai estar aqui para fazer esse debate. Eu brinco que cinema com a gente é igual queijo, a gente vai com tudo. Então, a gente vai fazer vai trazer bastante temas, assim, né? Fazer essas relações tão interessantes, né? De como que está sendo abordado na arte, como que é na vida real. Isso é muito legal para se pensar, para se discutir. Foi muito bom, obrigada, gente. Mas precisa ser queijo de Minas, né? Bom, se vocês me permitem, eu queria dedicar esse debate à memória do meu avô, José de Almeida Dias, que faleceu na última segunda-feira. Esse, assim, uma joia rara, viu? Onde quer que ele esteja, tenho certeza que ele está muito orgulhoso de me ver aqui participando desse debate. Então, muito obrigado, vô. José Dias. Valeu, gente. Esperamos que você tenha gostado do nosso bate-papo sobre minerais no cinema com o Daniel Atêncio, professor do Instituto de Geociências da USP. Deixe suas impressões na caixa de comentários, na página desse episódio, e se você lembrar de outros filmes que não foram comentados, é só deixar um recado também. Vamos indo agora! Se você gosta dos nossos podcasts, assine o nosso feed para receber novos episódios direto no seu aplicativo de podcasts favorito. Siga também o Cinematório nas redes sociais para acompanhar as novidades do site e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela, você incentiva o nosso trabalho, ajuda o site a crescer e recebe recompensas, como a nossa newsletter semanal, repleta de informações, dicas de filmes, vídeos, podcasts e muito mais. É só clicar no banner que está na capa do site. Acesse cinematório.com.br. Um grande abraço, até mais, tchau!